de atletas fazerem mais uma função. E o Flamengo, na reposição, vai precisar pensar esse aspecto que o Gerson tanto entrega. Tem o lado frustrante do torcedor, mas tem uma escolha legítima do atleta de querer sair, de querer uma situação financeira melhor. E eu até entendo, Marcela, que alguns jogadores, principalmente num clube como o Flamengo, acabam fazendo um cálculo de padaria, né? Um cálculo muito imediatista de, vou sair, vou receber uma proposta melhor. Mas o jogador que faz carreira no Flamengo, que tem o nome que o Gerson tem, as conquistas, a idolatria, a possibilidade de encerrar, quem sabe, esse ciclo no Flamengo, dar a ele a vida garantida pós-futebol. Porque com a torcida que o Flamengo tem, o potencial de geração de receita, um ídolo do Flamengo sempre vai ser requisitado, sempre vai ter potencial de geração de receita, e arranhar essa imagem numa saída é algo que certamente o Gerson colocou na balança, tomou a decisão dele, e agora o Filipe Luís começar a pensar um time sem ele. Eu discordo de uma possibilidade, caso o Gerson encaminhe a saída, o Zenit já entre em contato com o Flamengo sinalizando o pagamento da multa, da ideia de afastar o Gerson, não jogar o Mundial. Filipe Luís tem de contar com o que tem de melhor nesse momento, e o Gerson ainda faz parte do grupo. Tem um torcedor em cima do ônibus, deve ter pulado da árvore em cima do ônibus. Cuidado, não faça isso, porque aí começa a assustar todo mundo, né? Fica todo mundo naquela expectativa, e sem falar que o motorista vai ficar com medo de caminhar, de andar aí e de seguir com o ônibus, com um torcedor em cima do ônibus. Bom, Pedro, estamos vendo finalmente o ônibus chegando e agora sendo abraçado por tantas bandeiras rubro-negras. É o torcedor também com saudade, né? Vai ficar um mês longe do seu time, longe dos jogadores, pelo menos fisicamente. Exatamente, Marcela. E o torcedor assim espera, né? Que fique um mês completinho, fique até o fim. O Flamengo chegue nessa final aí e quem sabe consiga esse título aí, que é uma tarefa hercúlea mesmo para o Flamengo tentar nesse Mundial de Clubes. Mas a festa é uma comunhão de torcida e também equipe, delegação e instituição, uma comunhão rubro-negra que a gente vê aqui no terminal de cargas, uma festa sempre muito bonita que a gente acompanha, e eu acho que foi o André que destacou isso. É uma possibilidade também de quem às vezes é excluído da festa do jogo em si, da festa da arquibancada, por condições financeiras mesmo, né? Por questões que não consegue arcar com o ingresso, então tem a possibilidade de participar, se sentir parte, pertencer a esse sentimento assim de torcer pelo time, torcer por uma equipe. Então faz parte muito disso, desses momentos assim. Tem muita gente feliz aqui, sorridente, dá para observar neste momento. Então quando o time vai é sempre muita festa, né? Muita torcida, muita alegria. Vocês relataram aí até o flagra do nosso Guto Santana aqui, do torcedor em cima do ônibus, sacudindo bastante ali a bandeira e tudo mais. Num outro Aeroflá, se eu não me engano, do Mundial de 2023, ou da Libertadores, perdão, de 22, houve o torcedor que invadiu até um ônibus, chegou até a colocar a mão para dentro, cumprimentar um dos jogadores. Os jogadores levam muito na esportiva essa doce loucura dos torcedores em torno disso. E cada vez mais, Marcela, André, Breiler, amigos que acompanham a gente em casa, esse esquema de Aeroflá fica cada vez mais organizado, porque começou de uma maneira um tanto quanto espontânea, sempre espontânea, mas muito desorganizada, né? Não tinha acordo com a prefeitura, enfim, questões de segurança para fazer todo um desvio de trânsito. O entorno aqui está todo isolado, então o pessoal tem dificuldade para chegar, para passar. O pessoal teve que ficar concentrado, os torcedores ali no BRT sendo liberado aos poucos para não atrapalhar o fluxo. Então é algo bem organizado, um acompanhamento da prefeitura, de forças de segurança, porque virou um evento mesmo. Então os torcedores vão acompanhando bem de pertinho, e agora o ônibus vai chegando, e até em alguns momentos torcedores, funcionários
de dentro, funcionários do staff, assim, da delegação do Flamengo, eles abrem lives, assim, eu estava acompanhando aqui enquanto vocês falavam aí no estúdio, eles abrem lives em redes sociais para registrar o momento, para registrar e poder mostrar como é que é a visão deles de dentro para fora. Então é realmente sempre algo muito impressionante, muito impactante, e a gente fica aqui na expectativa, observando que vai chegando o ônibus, vai devagarzinho para dar aquele momento de contato do torcedor, para dar um carinho, para participar dessa festa do Flamengo indo, porque é isso, né? Futebol, Marcela, é isso. Pois é, o ônibus, André, está tendo muita dificuldade para andar, porque agora os torcedores subiram no ônibus e, nossa, virou loucura mesmo. Olha, gente, era um torcedor, agora tem o quê? Uns 10 em cima do ônibus. Eu lembrei dessa imagem que o Pedro Henrique Torre falou. Um jogador, ele coloca a mão naquele buraco ali de saída de emergência em cima do ônibus, e aí ele colocava a mão para falar com os jogadores. Eu espero que esteja fechada essa saída de emergência na parte de cima do ônibus, para que isso não aconteça, porque não deve ser muito agradável você olhar para cima e ter uma mão no ônibus. Mas olha, vai ser difícil o ônibus chegar até o aeroporto, isso vai se atrasar. Tá marcado para 11 horas da noite, tá? O voo. Veremos se eles vão conseguir chegar realmente até 11 horas da noite. Agora, em um outro ponto, ainda desse Aeroflá, tem torcedor, sim, xingando o Gerson. Já falávamos disso na saída lá no Ninho do Urubu. E aí eles estão falando, ô Gerson, vai, lá, meu Flamengo não precisa de você e todas essas coisas. E existem momentos e momentos para você não estar ao lado de um torcedor. Esse, pelo menos, eu imagino que não seja o momento mais adequado. Torcedor é paixão, torcedor está completamente vidrado no seu time, está empolgado com a ida para o Mundial, mas justamente por isso deveria pelo menos respeitar esse momento. Tá aí, André, a festa está completa e vai ser difícil até a boa vontade desses torcedores saírem do ônibus para o ônibus seguir. É o que se chama de estar nos braços do povo. O ônibus do Flamengo no meio da torcida e uma coisa só, né? Agora a torcida virou o time e o time se transformou na torcida também. É uma cena que, se você mostra pra gente na Europa, que está acostumado a ver clubes festejando em ônibus aberto, aqueles ônibus que normalmente a gente vê os times europeus mostrando a taça, aquelas celebrações. Se você mostra isso aí, você mostra que existe um patamar acima daquilo, né? Não só em termos de organização, mas em termos de demonstração de paixão, de amor mesmo. Porque não existe nada igual. O ônibus do Flamengo está na rua tentando se mover. A minha impressão é que agora ele não tem nenhuma chance de se mover. Tá andando ali, ó, bem devagarzinho, mas assim, a loucura tomou conta. Tá caminhando. Esse tipo de imagem precisa ter a divulgação correta. Tomara que não aconteça nada assim com as pessoas fora do ônibus, né? Porque às vezes aí o pessoal exagera um pouco e acaba se colocando numa posição perigosa. Mas tomara que não aconteça nada com ninguém, mas é muito bonito. Pelo que eu tô entendendo, são 2 ônibus, né? Então, o primeiro ônibus tem ali uns 10 torcedores, nesse daí tem uns 20, 25. Realmente, assim, é preciso ter muito cuidado. E é claro que o motorista tá tendo muito cuidado, porque sabe que é perigoso esses jogadores em cima do ônibus, Breler. Ali precisa ter a prudência do Felipe Luiz para conduzir o time, né? Analisar a formação do adversário, analisar substituto, ainda mais agora para o Gerson, e pensar principalmente no plano para o Mundial, porque é um torneio de tiro curto. O Flamengo já chega, de certa forma, calejado do que passou na fase de grupos da Libertadores. E o Flamengo também tem, né, no histórico recente, a disputa de Mundial, né, em outro formato, em 2019 com Jorge Jesus e em 2023 com Vitor Pereira. E 2019 deixou aquele gostinho de que dava para ter faturado o título em cima do Liverpool. Até a história se jogou não de igual para igual, mas o Flamengo fez sim uma boa partida, uma boa exibição. E em 2023 deixou a desejar, caiu para o Al Hilal, acabou sendo surpreendido. E entre esses 2 times, eu vejo o Flamengo de hoje
mais próximo de 2019 do que de 2023. Sim. É claro que é um novo formato, mais jogos previstos, fase de grupos, mas é um Flamengo com condição de fazer um bom torneio dentro das suas possibilidades, dentro das suas limitações, que elas existem, principalmente na comparação com as principais potências europeias, mas a classificação para as oitavas é algo bem factível para o que o time do Flamengo pode jogar e o que o time do Flamengo já rendeu sob o comando do Felipe Luiz. Impressionante, realmente, as imagens, a festa, o Aeroflá, tá bonito de se ver. Claro, a gente sempre fica naquela preocupação com os torcedores que estão em cima do ônibus, mas é muito bonito de se ver a paixão do torcedor rubro-negro, dando então o tchau antes do embarque para o Mundial de Clubes. Bom, Fãs de Esportes, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo neste Sport Center, mas só porque a gente precisa fazer mesmo o intervalo. Daqui a pouco voltamos e voltamos com mais imagem, para o aeroporto Galeão, vamos continuar mostrando a festa do Flamengo. Agora sim, o ônibus parece que conseguiu caminhar, conseguiu andar até aí aquela parte onde está o Pedro Henrique Torre. Pedro, agora as coisas estão começando a se acalmar? Ou não, né, Marcela? Porque o ônibus está pegando a reta agora para entrar aqui na área do portão, onde tem todo, de fato, o efetivo grosso mesmo de segurança, e tem vários torcedores ainda em cima do ônibus, estão começando a descer agora, porque na barreira que existe ali para ultrapassar, ainda tinha uma grade para ultrapassar, para chegar a essa reta onde nós estamos aqui, eles tiveram que descer. Então eles estão descendo agora, vários torcedores dos dois ônibus, que é um ônibus bem adesivado, toda a delegação, e tem um ônibus atrás, delegação de jogadores, etc. E atrás um ônibus que, enfim, leva também dirigentes e outras questões, assim, outras pessoas que vão também nesse voo do Flamengo para Atlantic City, marcado para as 23 horas. O local do embarque, ninguém pode observar, ninguém tem contato, ninguém vai ver o jogador descendo do ônibus, o jogador subindo no ônibus, então não vai ser possível. Mas agora a gente está observando o ônibus chegando aqui, ó, bem de pertinho, está chegando devagarzinho, muita gente fazendo imagem, os torcedores agora estão bem pertinho aqui, chegando do outro lado também, então está dando para observar tudo bem atentamente. Muita gente agora hostilizando o Gerson. Muita gente hostilizando o Gerson nesse momento aqui. Então é esse o clima, Marcela. Tem muito amor, mas tem gente que está um tanto quanto chateada também, ao que parece, com o capitão do Flamengo por conta dessa negociação. Pessoal agora falando que o Flamengo não precisa do Gerson. Então não dá nem para ver, Marcela, para ser bem sincero ali, não está dando nem para observar o Gerson dentro do ônibus, mas fica o registro da torcida agora aqui, fazendo assim, o pessoal falando assim, o pessoal está bem chateado com o camisa 8 e capitão do Flamengo. É esse o clima aqui no terminal de cargas do aeroporto do Galeão. E acho que bombas de efeito moral estão sendo até jogadas nesse momento ali para dispersar o pessoal por ali. Bombas de efeito moral estão sendo jogadas nesse momento para dispersar o pessoal que estava por lá. A PM está jogando, então tem alguma confusãozinha nesse momento aí acontecendo nesse final aqui. Vou tentar me aproximar com o Guto aqui, chegar um pouquinho mais próximo aqui para observar de fato o que está acontecendo ali. O pessoal está chateado. Observando, mostrando ali, ó. Estão disparando bombas de efeito moral, gás de pimenta. O pessoal está reclamando bastante aqui. A gente não sabe exatamente ainda nesse momento o que houve, mas estão disparando bombas de efeito moral nesse momento. O pessoal falando que não fizeram nada, não foi a troco de nada, mas nesse momento um princípio de confusão aqui, nessa reta final, na entrada do ônibus, foi mais para dispersar o pessoal por aqui nesse momento, Marcela. Certo, Pedro. Bom, estamos vendo aí, né, os torcedores, eles saindo, né, acho que saindo um pouco, tentando tirar essa aglomeração
dos torcedores para a chegada do ônibus. Tinham muitos torcedores em cima do ônibus. Imagino que tenha sido difícil também para os policiais tirarem esses torcedores de cima do ônibus para que o ônibus avançasse e chegasse até o aeroporto. Bom, estamos também com um pouco de dificuldade ali nas imagens do aeroporto. Pedro, você está sentindo alguma coisa, alguma dificuldade de respiração por conta desse gás? Marcelo, eu tô até me afastando aqui nesse momento junto com o câmera. Todos nós fomos afetados por conta das bombas de efeito. Tá bom, não precisa se esforçar, é muito difícil conseguir falar quando o gás vai chegando, né? Bom, então é isso, tá, pessoal? Mostramos aí como é que é o Aeroflá, acabou dessa maneira, não era a maneira que imaginávamos, queríamos que fosse com festa do começo até o fim. Nós vamos pro intervalo aqui no Sport Center, daqui a pouquinho voltamos.